Já que a delegada Raquel Galinatti falou de PL, eu estou um pouco confuso. Vou explicar para vocês o porquê. Depois que ele concedeu uma entrevista a um podcast e deu declarações com elogios ao presidente Lula, o presidente do partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, Valdemar Costa Neto, do PL, foi alvo de uma série de ataques nas redes sociais. Diante da repercussão negativa, o presidente do partido de Jair Bolsonaro se defendeu das críticas e a gente vai acompanhar essa história agora com a nossa repórter Letícia Miyamoto. Valdemar Costa Neto começou a ser alvo de críticas nas redes sociais após uma entrevista ao jornal O Diário da capital paulista, em que analisou gestões anteriores do presidente Lula e comparou o perfil político do petista com o de Jair Bolsonaro. É completamente diferente o Lula não tem comparação com o Bolsonaro, completamente diferente. Em que sentido? Primeiro que o Lula tem muito prestígio, ele não tem o carisma que o Bolsonaro tem. O Lula tem prestígio. Além das críticas, adversários do PL e de Bolsonaro ironizaram a situação. Em uma rede social, o deputado federal do PT do Rio, Lindeberg Farias, compartilhou um trecho da entrevista e escreveu, abre aspas, Valdemar Costa Neto, presidente do PL, partido de Bolsonaro, elogiando o Lula, eu só acredito vendo. Eu vendo, não acredito. Fecha aspas. Diante dos ataques, Valdemar Costa Neto também reagiu com uma postagem nas redes sociais. Abre aspas. Estão me atacando usando uma fala minha sobre o Lula que está fora de contexto. A esses, deixo um recado. Quem não tem lealdade e fidelidade tem vida curta na política. Sou leal ao Bolsonaro e fiel aos meus princípios. Quem me conhece sabe que minha palavra não faz curva. Fecha aspas. Muito bem, gente. Está aí a reportagem da nossa Letícia Miyamoto. Eu quero só entender de vocês uma coisa. O Valdemar Costa Neto é uma espécie de bússola da política brasileira? A gente pode dizer isso, Paulinho Loyola? Não, porque assim, eu olho para ele direita, e dou uma olhada onde é que está a curva do negócio. Não acho que o campo progressista se importe muito com o que o Valdemar fala, mas politicamente é um dirigente muito relevante, extremamente experiente da política brasileira. Acho que dá uma abalada no campo da direita esse discurso dele. Acho que ainda vai causar alguns problemas pela frente para o Valdemar. Não tem como aquela fala ter sido tirada de contexto. Eu vi o vídeo completo. Ela é bastante desastrosa para o Valdemar. De um mês atrás, né? Sim, sim. Mas o que não muda muito. Não muda. Muda muito pouco, na verdade. E vai gerar um problema gratuito pro PL num momento que não me parece que estão precisando de mais problema do que já tem. Escuta, mas política é muito símbolo, não é não? Tem um símbolo isso aí. Ele pode falar que a fala dele foi tirada de contexto, aquela coisa que a gente já sabe, o roteiro completo do início ao fim. Agora, ele tá mandando uma sinalização pro Lula. Mas porque essa coisa do quem me conhece sabe também é a argumentação de quem não tem argumento, né? Paulinho, quem me conhece tem um sabe. Ponto aí, essa junção Valdemar-Bolsonaro é uma junção de ocasião que era necessária para os dois naquele momento. Mas é de uma inocência tremenda achar que o Valdemar é um bolsonarista raiz e principalmente que o Valdemar vai deixar de guiar os seus passos com uma estratégia de centrão. Ele nunca deixou de ser centrão e ele nunca deixará de ser centrão. Na primeira eleição do Lula em 2002, o Zé de Alencar, que foi vice do Lula, era do PL, do Valdemar. O Valdemar foi aliado de primeira hora. O Valdemar foi um dos primeiros presos no Mensalão por conta dessa relação com o governo Lula, com o PT. Então é hipocrisia pensar diferente. E foi Valdemar que vetou o Salles aqui em São Paulo. Foi mesmo. Ou seja, o Bolsonaro, na verdade, está perdendo todas as guerras internas no PL, se você for ver. Ele queria lançar o Salles para prefeito de São Paulo, perdeu. Mas, Pepe, posso só te fazer uma observação? Não tem guerra num partido em que o Valdemar é presidente. Mas tem guerra. Esse é o ponto que não está nem armada a guerra. Eu concordo com a Casa. Quando você pega, por exemplo, o PL, no todo, em geral, não é bolsonarista. Tem bolsonarista no PL e tem gente que gosta do Lula e do PT. Tanto é que várias pessoas foram mandadas embora do PL nos últimos meses porque estavam forte do lado do Lula, por exemplo, né? Ou seja, contra isso, uma entrada artificial do Bolsonaro no PL, você não consegue resolver.
Você não consegue resolver. Então é interessante você ver essa dicotomia do Valdemar da Costa Neto, que quer realmente... tem um psicanalista francês chamado Lacan, que ele fala que as palavras dizem o que o consciente não quer falar, né? Ou seja, então você usando determinadas palavras, determinadas terminologias, determinados textos, isso diz muito mais do que você querendo falar algo proposital. Você falando sem querer algo, diz muito mais do que falando por querer. Então o que Valdemar disse aí, inconscientemente, né, foi... Mas por que ele acha o Lula bom. Mas nada foi inconsciente, muito ao contrário, foi extremamente método, consciente. Você acha que ele pensou nisso de propósito? Mas eu não tenho Duvido. Então vamos trazer, vamos contextualizar. Vou elogiar o Lula ao vivo? Imagina, eu preciso sinalizar para o governo. Tá claro. Vamos contextualizar a fala em toda entrevista que eu assisti do começo ao fim. Era uma entrevista para falar muito mais de Mogi. E ele fez questão de trazer o assunto para a questão nacional. Sim. Ele, de graça, trouxe essa fala sobre o Lula. Esse elogio, chamemos do que for, esse elogio muito forte ao Lula. É visível o constrangimento do entrevistador quando ele fala aí. Aí, ele fala ainda que a Michele Bolsonaro terá um papel muito importante nessas eleições municipais. E que o Bolsonaro, se trabalhar bem, ele fala 2 ou 3 vezes, se trabalhar bem, terá um papel importante nas eleições municipais. Ele, para mim, deixa muito claro que ele está usando o Bolsonaro, como disse o Acácio. Ele deixou um recado claro. Lula, eu vou usar ele nessas eleições, quero fazer uma boa bancada de prefeitos e logo em seguida nós vamos conversar. Agora, fala, delegada. Primeiro que a gente tem que desconstruir a respeito de vetarem o Salles para uma candidatura. Ele lançou uma candidatura própria, não foi uma candidatura do PL. O Salles acabou de entrar no PL e não houve uma construção ali com o partido. E um dirigente de um partido tecer elogios a respeito da sua impressão do que ele tem, mas ele não denegriu e nem depreciou o Bolsonaro. Ele falou que o Bolsonaro é extremamente carismático. E eu gostaria aqui de pontuar algumas situações em que as pessoas tendem a colocar bolsonarismo equivalente à direita e lulista equivalente à esquerda. Não é porque determinadas pessoas integram, parlamentares, políticos integram e têm ideologias mais pertencentes a um norte de direita, que necessariamente ela teria que ter uma rotulação de bolsonarista, ou aqueles que integram a esquerda deveriam ser lulistas ou bolistas. Eu acho que é muito limitador essa pecha que se coloca. Tudo que é direita tende a se colocar a um estigma, a uma etiqueta. E pior, quando se fala de uma mulher. Quer dizer que a mulher, ela não vai ter posicionamento, escolhas, a não ser se for determinado por uma etiqueta, um rótulo. Eu acho isso muito raso. Então, quando a gente fala de partido, o PL já existia antes do Bolsonaro entrar. O PL e o Bolsonaro têm propósitos identitários, ideológicos, políticos iguais, por isso que ali eles estão. Agora, não vejo esse celeuma de repente, eu elogiar alguém que seja da esquerda, ou eu ser elogiada por alguém que é da esquerda. Eu acho que isso seria irracional. Isso seria um retrocesso ao que a gente pleiteia tanto. Uma pluralidade de ideias, uma democracia, um respeito civilizado. Então eu acho bem... Quando eu perguntei para vocês se o Valdemar poderia ser encarado como uma espécie de bússola, eu enxergo muito esses gestos, aí eu discordo do PP dessa coisa do inconsciente, acho que não tem nada inconsciente. Nada. Tem método, o Valdemar é um profissional da política brasileira. Ele é profissional. O PL é grande graças ao Bolsonaro. Não, o PL é grande graças à visão do Valdemar Costa Neto de utilizar o Bolsonaro para crescer. É por isso que o PL é grande, não é por conta do Bolsonaro. Eu acho que ele não é uma bússola, ele é uma biruta de aeroporto. Onde o vento está soprando, onde ele está indo. Perfeitamente. Só que aí, se a gente entender o seguinte, isso me traz outras impressões que eu queria compartilhar com vocês e vejam se vocês concordam. Será que o Valdemar está prevendo que algo aconteça com o Bolsonaro em 2024? E por isso, de alguma forma, ele está tentando fazer gestos para o governo? Porque não foi apenas com o Lula, né? Já sinalizou para o Lewandowski também. Ele está o tempo inteiro tentando dizer, olha, eu estou aqui e não sou dessa turma, eu sou diferente. Aqui estou à disposição, né? Não é? Essa é a sensação que me passa. Eu queria agregar aqui uma coisa na fala da delegada, é que ele não só comentou que não seria... Nem foi essa fala, né? Ele disse que não há espaço para uma candidatura da extrema-direita em São Paulo e associou isso
ao Salles. Então ele foi bem categórico em dizer que o público de São Paulo, inclusive, acho que como já foi muito lembrado aqui hoje, Lula, Haddad ganharam na capital. Não, desculpa. A negativa ali para o Salles foi que não houve uma consulta ao partido. Todos nós. Não, mas ele falou, sem citar o Salles, ele falou, não há espaço para uma candidatura de extrema-direita no município de São Paulo. Não, mas eu estou falando com conhecimento. Eu também. Ali não houve uma consulta prévia para o Salles se lançar de forma solo, sem previamente falar e consultar o partido. Mas quem manda no partido é o Valdemar da Costa Neto. Então eu sei que isso Valdemar da Costa Neto, são coisas distintas. O Valdemar da Costa Neto Eu só perguntou falei pro partido. O presidente Valdemar falou com todas as palavras: não há espaço para uma candidatura da extrema-direita em São Paulo. Gente, sim, eu vou concordar com a delegada de que a tentativa de candidatura do Salles foi uma forçada de barra, não foi uma construção partidária. Eu já falei isso aqui, inclusive, no programa, vou concordar. Isso aqui, o meu ponto não era esse. Meu ponto era que ele foi, de fato, contra uma candidatura que representasse uma radicalidade à direita no município de São Paulo há bastante tempo já. Paulo, não teve construção partidária para decidir sobre o apoio do Nunes. Se o Valdemar quisesse indicar o Nunes o Salles para candidato a prefeito de São Paulo, pelo PL ele indicaria. Claro. Então, ou seja, quem perdeu a guerra de braço ali, no caso de São Paulo, foi o Bolsonaro dentro do PL. Gente, o Bolsonaro não pode ser candidato. Para mim, qual é a mensagem aqui? Olha, daqui a 2 anos, nós vamos ter eleição. PL diminui. Não é assim. Mas escuta, qual é o interesse dele? Qual que é o interesse dele? Mário, sem brincadeira, o PL é o partido que mais recebe verba do fundo eleitoral atualmente, porque é o maior partido do Brasil. Sim, então, mas graças ao Bolsonaro. O interesse dele o Valdemar conseguiu olhar para o Bolsonaro e trazer o Bolsonaro para dentro. Mas o PP, o interesse dele não é o fundo eleitoral nem partidário. O interesse dele está no governo. Não, daqui a 4 anos, não sei não. Diferente. Daqui a 4 anos, por exemplo, daqui a 4 anos, por exemplo, vão ter outras eleições. O Bolsonaro está inelegível. É isso que eu tô falando. Se o Bolsonaro participar das eleições como inelegível, ele tem uma força, na minha opinião, propulsora ainda naquele momento, que pode manter o PL como um partido grande ainda. Ok. Se ele largar o Bolsonaro, o PL cai. Mas se isso não acontecer... Não cai, porque a União Brasil viveu esse fenômeno em 2022. Juntou vários partidos. Tudo bem, diferente, mas era a bancada do PSL. Juntou vários em termos partidos. de fundo eleitoral e de fundo partidário, isso alavanca muitas candidaturas proporcionais não majoritárias. União Brasil não diminuiu em termos de tamanho. Ele juntou vários partidos. O PL sem Bolsonaro não diminuirá em termos de tamanho. Ele vai com maior fundo do mesmo jeito. Ele vai atrair muita gente. Depende da bancada bolsonarista também, para onde eles forem. Continua com um montante partidário, fato. Não, o recurso continua para este ano, para 2020. Para 2026 também, é verdade. Talvez maior. É verdade. Com certeza. Mas vocês acham... Dependendo da aprovação do Congresso, perfeitamente. Vai ser o partido mais... Mas vocês acham, então, que o Bolsonaro sai do PL? Não. Esse ponto que eles trazem é interessante, Paulinho, porque a discussão política... Mas ele continua organizando o grupo político dele lá dentro. Escuta isso. Política para cacique partidário é business. Então nós estamos falando de uma empresa que está solidificada até o ano de 2030. Seria isso, Acácio? Até 2030, um presidente de partido tem uma empresa, entre aspas, para tocar com um orçamento mais ou menos já delimitado, certo? E aí você consegue tocar isso. O orçamento até 2026. Não, até 26, gente. As eleições de 2026 é referente ao resultado de 22. É que o ponto, quantos deputados forem eleitos em 2026 é o que determinará. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, gente. Se o PL aumentar um pouco a bancada ou diminuir um pouco a bancada, isso do ponto de vista... O que nós estamos discutindo aqui nada mais é do que dinheiro. 100 milhões a mais, 100 milhões a menos. Não acho que isso. Não acho que seja 100 milhões, mas eu acho o seguinte, se perder 20 deputados... Tem uma queda orçamentária, mas ainda você tem uma base financeira muito forte. Ele tem gordura para queimar. Mas, Paulo, olha que interessante. Está surgindo uma possível crítica de queda de braço ali, de retroceder em ações, porque o Valdemar, muitas vezes, está... o que está sendo colocado aqui, né? Que o Valdemar está ouvindo ou não o bolsonarismo, uma hora sim, uma hora o outro ganha. Mas, mesmo assim, se mostra muito mais democrático
democrático do que o Lula, que colocou a Marta fórceps goela abaixo e não ouviu a base do PT. Só um minuto que eu tô concluindo. E não ouviu a base do PT, e ali a gente vê uma movimentação para uma tentativa até de prévias de vice-prefeito, coisa que nunca existiu. Delegada, no caso, por exemplo, da construção do Ricardo Salles como candidato, eu acho que o Valdemar fez até pior do que fez o Lula. Muito pior. Muito pior. Porque é o seguinte, o Valdemar ele não dá nem alternativa passada de pano nenhuma. grande agora. Não houve construção, não houve diálogo, não houve fala. Houve um acordo do Valdemar. Mas o Valdemar ouviu quem no PL pra elogiar o Lula? A gente sabe muito bem que quando você faz parte de um partido, você não pode num voo solo falar: eu sou senador, eu sou candidato a presidente. Depende. Mas como assim? A bancada bolsonarista inteira apoiando. Mas nós estamos discutindo justamente o Valdemar. Se for o presidente eles estão falando Salles. Não só pode, como faz. E é o que o Valdemar fez. Eu tô falando Salles. Nós estamos falando do Salles. É outra coisa. Mas o Salles começou a construção de uma campanha e o começo tem que ser de alguma maneira. Então não dá para dizer... Não, mas peraí. Por favor. Só que nunca teve espaço dentro da executiva do PL, que é totalmente do Valdemar. Gente, a base bolsonarista inteira apoiava o Salles. Isso tem representatividade no PL. A base bolsonarista o ponto é, a base bolsonarista não tem a caneta. Paulo, é por isso que o Salles foi preferido. A questão é a seguinte, vamos resumir. O que o Lula fez de colocar a goela abaixo do PT, a Marta Suplicy como vice do Boulos, e o que o Valdemar da Costa Neto fez em recusar a candidatura do Salles e se aproximar do Nunes, foi a mesma medida. Uma atitude de dois caciques partidários. Mas essa situação não do tem diferença Salles... alguma. Igual. Não tem construção partidária alguma. Ali. Essa situação do Salles a gente tem que ponderar sob duas perspectivas. Primeiro, o Salles nunca combinou com o Valdemar. O Salles nunca bateu na porta do Valdemar e falou: posso ser candidato? Sim. Segundo ponto. O Valdemar é um cara astuto, a gente está falando isso. Ele entendeu essa questão do Salles e ele usou, inclusive, esse foguinho do Salles para negociar com o Ricardo Nunes. Então o Salles não era candidato do PL internamente, mas externamente, de alguma forma, fomentaram essa possibilidade para que o Valdemar colhesse os frutos disso. Eu diria que a questão do Valdemar com o Salles é a mesma do Lula em relação ao PT aqui em São Paulo. Claro. Ou seja, eu não quero ninguém que esteja aqui na base do partido, eu vou pegar um decide. Decide, acabou. Mas é assim, é cacique mesmo, é a postura de cacique. Pragmatismo. É pragmatismo na frente da construção partidária. Agora, eu queria fazer uma... Quem obedece quem tem juízo. E só que ele fala de uma maneira mais delicada, mas a história é essa. Delicada não, ele fez elogios rasgados ao Lula. É só isso. Ele fez elogios ao Lula que militantes talvez tivessem dificuldade de fazer. O nosso pessoal quer, o nosso pessoal quer. Ele fala, mas... Agora, uma pergunta pro Diogo e pro Mário, que fiquei indeciso. Quando falaram, por exemplo, da Marta Suplicy, falaram que o povo não esquece uma traição, não é? E agora, o Valdemar da Costa Neto acenando pro Lula, o povo esquece rapidinho a traição. Seria uma boa medida... O Valdemar não tá preocupado. O Valdemar da Costa Neto... Parece que o Valdemar tá preocupado com isso. Não é candidato a presidente, a prefeito, a nada. Eu acho que não esquece. E tanto não esquece que eu me lembrei na hora que eu vi essa entrevista, no dia que eu vi essa entrevista, eu me lembrei, o Valdemar está preparando a volta às origens. A gente tem que lembrar muito bem que o Valdemar era assim com o Zé Dirceu. Então ele está preparando a volta. Mas ele deixou claro, no meu entender, Lula e PT, esperem. Primeiro eu tenho que fazer 2024, eu tenho que usar um pouco mais dos Bolsonaros. Ô Diogo, e só para entender uma coisa, falar com vocês. Se ele está preparando a terra para voltar, para onde vão os bolsonaristas? Porque... eles não vão conseguir ficar num partido. O Ciro Nogueira. O que eles vão fazer? O Ciro Nogueira começou a reforçar um partido próprio, né? O Ciro Nogueira começou a reforçar o discurso de que ele não é do governo e que ele é mais bolsonarista. Ele reforçou e falou de novo nesta semana, no Jornal de Hoje, tem um comentário sobre isso também. Talvez ele esteja já falando, olha, qualquer coisa eu tô aqui. Mas a minha curiosidade, Paulinho, é caso isso se concretize e o PL no futuro vire base do Lula, ou apoie o Lula, ou o governo no futuro, é ver a delegada Raquel
apoiando o PT também. Não, Acho que não infelizmente vai chegar tanto, não. Eu acho que não vai chegar Se tanto. isso acontecer, sabe qual vai ser a leitura? Olha, eu vou que a falar que frente ampla do Boulos venceu. Eu vou falar que tem muitos amigos que são petistas, mas isso não faz com que as minhas ideologias, os meus nortes, tendem a ser favoráveis ao que o PT prega. É muito antagônico. Eu não serviria para o PT, nem para apoio.